Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, o seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Olá, pessoal. Estava esperando a vinheta aqui do programa, mas não sei se não teve. Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Boa noite, bom dia também para você que vai assistir gravado. Eu sou Lisandra Colossi Oliveira e você está no Fale com a Doutora Liz, Soluções para o Agronegócio. E hoje é o dia 28 de fevereiro, 3 da tarde. Você sabe que o nosso programa é semanal aqui, nosso bate-local, nosso bate-horário. E o tema hoje promete o agronegócio no Brasil e no mundo, na visão do meu professor, que veio hoje aqui nos dar guarda-graça, o professor André Ricardo Passos de Souza, ele que também é articulista da Money Times e também advogado, e do nosso queridíssimo Luiz da Jetbov, que é o diretor comercial e tem uma visão super interessante que vai trazer para você de como fazer uma boa gestão usando a tecnologia a favor do campo, a favor do agro, a favor do produtor rural. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde, Liz. Uma honra para a gente estar aqui nesse programa. Esse programa, espero que, pelo seu jeito de conduzir, pela iniciativa pioneira da Rádio Agro, seja um novo paradigma na comunicação do agronegócio. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor. Luiz, e você aqui que nos conta? Boa tarde, Liz. Muito feliz aí de estar podendo compartilhar com todo mundo um pouco do que a gente tem construído e esperado aí para o agro. E agradecer também pelo convite e por a gente estar também cada vez mais desenvolvendo e querendo crescer aí junto com essa força do agro no Brasil. Obrigada, Luiz. Obrigada, professor. Pois é, e você acompanha o nosso programa pelo site www.radioagrohoje.com.br. Aqui pelo YouTube você pode deixar seu comentário, por favor, coloque aí seu like, compartilha, você sabe que coisa boa a gente compartilha. Pelos aplicativos da Rádio Agro Hoje, que você pode baixar pelo Android, pelo iOS, e também pelo YouTube, já falei, pelo Instagram, @Rádio Agro Hoje e Coagro Soluções. A gente está fazendo uma transmissão ao vivo aqui, não sei se está muito boa, mas confere lá no Instagram, olha aqui no YouTube, que hoje em dia a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E vamos nessa. Professor, sem mais delongas, eu vou ler o seu currículo rapidamente aqui para o pessoal saber quem é que está aqui no programa hoje, tá? O André Ricardo é sócio fundador do PSAA, Passos e Estica Advogados Associados, o MBA em Finanças, Mercado de Capitais pela MP Consultoria e Banco, BBM, LLM em Direito do Mercado Financeiro e de Capitais pelo IBMEC, bacharel em Direito pela UERJ, professor nos programas de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, conselheiro fiscal da Beneficência Portuguesa de São Paulo, colunista do Money Times. Professor, muito feliz de estar aqui. Eu disse que agora eu estou lhe conhecendo, porque foi seu livro que me guiou aí na minha especialização no agro pela FGV, e eu gosto muito das suas análises, que são veiculadas quinzenalmente pelo Money Times. E por isso mesmo eu queria pedir ao senhor assim, uma análise inicial de como está o nosso agro 2024 no Brasil e linkando com o exterior também. Legal, Lisandra. A honra é toda minha, né? Como eu já disse, né? Ainda mais assistindo a uma aluna nota 10, né? Que fez todos os deveres de casa. E o mestre, ele fica muito mais feliz quando ele vê que os alunos superam. E muito, né? Capacidade de articulação, capacidade de compreensão. Isso, para mim, é uma realização também como professor, né? E como comunicador do agro, né? Quer dizer, eu tenho muito menos do que você a capacidade de comunicação, mas eu gosto de utilizar bastante, né, os cenários, as análises e esse desafio de escrever sobre o agronegócio e sustentabilidade me treinou, né, a ter essa visão do momento projetada para frente e colocar isso numa linguagem. Quem quiser acompanhar é a coluna do André Passos na AgroTimes, moneytimes.com.br, é um site de investimentos, né, vinculados a empíricos ao Banco BTG, que é um braço de comunicação
e eu tive a honra de ser convidado pelo editor para fazer essa coluna sobre agronegócio e sustentabilidade, e o desafio que você acabou de me fazer foi feita pelo editor no início do ano. E aí, André, que ano é esse para o agronegócio, né? Então, a minha primeira coluna de janeiro, né, logo depois aí do final do ano, das festas com a família e tal, e eu matutando lá sobre os temas, né, como termina o ano, como começa o ano, é ano de eleição, né? Então começa por aí. E mais importante, não é só ano de eleição no Brasil, é ano de eleição nos Estados Unidos, é ano de eleição em várias outras grandes democracias, né? A gente tem aí um cenário internacional com conflitos internacionais relevantes, né? Acirramento de antagonismos, e aí quando a gente fala de acirramento de antagonismos, não só em relação aos conflitos, porém, e também conectados aos cenários eleitorais, né? Não só no Brasil, como nesses países no mundo, né? E, obviamente, o agronegócio, como não é infenso, né, a esses ambientes, ele está, né, nesse caldeirão, ele está nesse caldo. E o desafio foi projetar isso, olhar para frente, principalmente se você juntar com alguns outros desafios que o Luiz deve estar enfrentando também lá na JetBov, que é a questão do clima, né? O clima hoje, a governança global do clima, inclusive, é um desafio planetário, né? As mudanças, os regimes de chuva, a gente está vivendo o El Niño combinado com um potencial Laninha lá na frente, né? Que alterou bastante o regime de chuvas, e algumas regiões produtoras estão sentindo bastante. Houve uma diminuição da projeção de safra, a despeito da projeção de safra brasileira ser acima de 300 milhões, né, de sacas de soja e milho, mas é uma quebra, né, razoável, se você principalmente focar em algumas regiões em relação ao ano passado. E tudo isso com um caldeirão de aumento de custos, diminuição de margem de alguns produtos, né, no gado, né, você tem uma recuperação recente, mas teve uma diminuição antes das margens, você tem uma diminuição na soja, que é uma das principais culturas, o milho estava a preço de soja e agora está a preço de milho também, né? Alguns produtores, nesse contexto, se acostumaram com margens muito altas e deixaram de fazer o dever de casa em relação aos custos. Eu acho que o Luiz vai falar muito disso, né? Porque a tecnologia traz a possibilidade da escalabilidade e da redução de custos a partir da escalabilidade, né? Mas eu vou deixar para o especialista, eu sou só um analista desse caldo, né? E Nina, né, Liz, você sabe disso, você é uma grande defensora, ardente defensora da negociação, da mediação, da comunicação para a resolução de conflitos, mas nem todos os nossos colegas, né, pensam assim. Então, muitos colegas estão incitando produtores que, de alguma forma, tomaram um contrapé, né, para facilitar aí o entendimento da nossa audiência, estão vendendo processos de judicialização de contratos, recuperação judicial, que são pontos que podem prejudicar, principalmente com o conjunto de normas que a gente tem hoje no agronegócio moderno, né? A 13986, a nova lei do agro, a legislação que alterou o regime da recuperação judicial do produtor rural, retirando as CPRs físicas do âmbito da renegociação judicial. Enfim, a gente tem uma série de marcos regulatórios hoje em dia que facilitam o entendimento, né? A própria legislação da mediação, a própria possibilidade da utilização de câmaras, né, para definir isso, a própria possibilidade de utilização de profissionais, como você insiste muito, e com toda razão, né, para olhar os outros lados, né, da questão e ter a empatia necessária para você chegar num X da questão. Então, a judicialização extrema, né, eu escrevo, né, numa das colunas que vai exigir dos profissionais, né, que estão envolvidos no agronegócio muita paciência, canja de galinha, né, e barbas de molho, né? Ou seja, para que você possa distender essas relações. O governo tem que ter um olhar, né? A FPA tem falado muito isso, né? A FPA tem insistido nisso, que o governo tem que ter um olhar para que o Estado possa, de alguma forma, fornecer linhas de créditos para rolagem dessas dívidas, para facilitar a rolagem, porque aí você gera um problema de crédito, né? Quando você tem
uma questão de discussão, renegociações forçadas de dívida, você tem um problema de crédito. Então, assim, eu vejo um cenário desafiador, que talvez não se renove nesse ano, porque o agro é safra, né? Então, você vai ter uma safra um pouco mais, vamos dizer assim, estressada esse ano, né? Em termos de preços, em termos de renegociações. Para a próxima safra, se você for bem sucedido em algumas renegociações, ainda deve ter larinha, e eu vejo um cenário de recuperação, né? Mais além do que 2024, né? Ou seja, eu vejo um cenário de 2024 com muita canja de galinha, muita paciência e muita empatia, né? Para todos os players, né? Financiadores, fornecedores, advogados, né? Produtores, né? E eu vejo um cenário recuperando-se mais além, porque aí não há como negar, né? O agronegócio brasileiro é um sucesso, os nossos produtores são empreendedores, subiram com a soja. Eu brinco, até eu faço um SWOT, né, nessa primeira coluna, né, que é uma análise de planejamento estratégico, né? Aí entra um pouco do CDF, né, do chapéu do professor que convive com a figura do advogado, né, atuante no setor. E o CDF se prestou a fazer um SWOT, né, que é uma análise das forças e fraquezas, desafios e oportunidades. E a tecnologia chegando, um novo mercado de carbono sendo regulado no Brasil, a importância do Brasil e das técnicas de integração lavoura, pecuária, floresta, recuperação de pastagens e etc., para prover esse novo mundo do agro, esse novo produto agroambiental, que são os mercados de carbono, essa margem adicional para o produtor. Enfim, o cenário, em resumo, inspira cuidados, mas continua promissor. A gente continua aí com a força do produtor brasileiro, empreendedorismo, profissionais que olham para o agro de uma forma conscienciosa, né, de uma forma para trabalhar outros aspectos que não a litigância, que não a lide, e a gente segue com mão de obra capaz, tecnologias novas e cada vez mais a governança das famílias do agronegócio, etc., entendendo a importância dos processos de sucessão, dos melhores processos de comunicação nas famílias do agro e etc., que levam aí a um sucesso, uma perenização dos negócios no âmbito da cadeia ampla do agronegócio. Não sei se eu falei demais, Liz. Não, mas... tá ótimo. Não, mas aqui eu sou mediadora real, eu quero escutar os meus convidados. Eu só preciso dizer que o que o senhor disse, como sempre, né, é música para os meus ouvidos, porque se todos os nossos colegas ouvissem, né, um professor e um advogado bem-sucedido, reconhecido, já com muita estrada no agronegócio, dizendo que hoje entrar com a ação talvez seja, até se eu me permitir dizer assim, temerário para o agricultor, para o produtor rural, porque a gente não sabe a hora que vai terminar o litígio, quer dizer, se você tem data de protocolo, se não tem data de sentença, a produção pode se perder, eu insisto nisso realmente, e para mim é uma dor pensar que as pessoas hoje, com tantos mecanismos como nós temos, né, agora falando aqui a advogada, porque eu também tenho que me mediar, porque sou advogada, mediadora, agora sou apresentadora, então são vários papéis, mas de verdade, às vezes me dói, né, essa postura dos colegas, até, me perdoe dizer, mas eu sou sincera sempre, até preocupados com honorários, ao invés de se preocupar com o cliente e com a produtividade no campo. E dizendo a eles, com todo respeito, vocês não vão perder dinheiro movimentando, manejando esse conflito de uma outra forma. Hoje o advogado é chamado a ser CEO do conflito, ele precisa saber gerir de forma a seu cliente ganhar dinheiro. E se seu cliente ganha dinheiro, ele ganha também. É uma mudança de paradigma, de mentalidade. Mas vai ter um programa só para isso, senão eu vou me empolgar e aí eu não vou dar mais, eu quero ouvir mais o senhor. Então, só trazendo para você que nos segue novamente, deixe seu comentário no YouTube, seu like, e você também pode mandar mensagem, se quiser, pelo nosso WhatsApp, 65999638161. 65999638161. A nossa rádio fica no Mato Grosso, a gente tem também estúdio em Brasília e São Paulo. Professor, e assim, essa questão toda que está, das alterações que houve, né, com a resolução número 5.119 de 2024, que foi editada pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, houve alterações, né, na cédula rural do agronegócio, nas letras de crédito do agronegócio, nos FIAGROS,
Acha que teve impacto verdadeiro ou não, a longo prazo, a curto prazo? Qual que é a sua visão sobre isso? Liz, obrigado pela pergunta, excelente colocação. A última coluna, inclusive, é sobre esse ponto, né? Eu brinco com o carnaval, né? Porque na volta do carnaval eu preciso me debruçar sobre esses pontos. A coluna chama-se Abram Alas que o CMN vai passar, né? As mudanças no FIAGRO, no CRA, na LCA. E eu sou muito prático também, né? Como você sabe, no curto prazo altera muito pouco. Tá? Obviamente que a gente tem um cenário aí de renegociações forçadas, como a gente diz, necessidade de crédito e escassez na análise de crédito por parte de algumas instituições, ou até de recursos para rolagem de dívida, mas, em tese, né, essas situações de estresse de crédito elas já estariam carecendo de financiamento pela condição de estresse na situação de crédito, como você muito bem colocou, que vale um programa especial sobre isso. E não deixe de fazer, porque você tem conduzido com maestria esse debate, que é muito importante para o produtor, que é muito importante para o agroindustrial, que é muito importante para o financiador, para a gente sair um pouco desse modelo, né, judicialista que traz novos atores, né, o advogado, traz o Estado juiz para o meio dessa conversa e acaba gerando vários ruídos, né, nesse processo de comunicação e tendo estándares que talvez não cheguem ao melhor lugar. Mas, enfim, como você disse, isso é para uma outra conversa. E voltando ao tema do CMN, diferentemente do Estado juiz, quando entra, às vezes, numa relação privada, que o agronegócio brasileiro é muito privado, muito capital privado, muita busca de recursos no mercado, LCA, CRAF, FIAGRO, etc., o CMN ele teve um olhar muito sensível para isso, né, como órgão de Estado. Por quê? Né? No curto prazo altera pouco e no médio e longo prazo a tendência é que você siga, né, a linha dos planos safra atuais que tem colocado e alocado mais recursos privados no agronegócio. Ou seja, o CMN ele vai diminuindo a importância do crédito oficial e colocando o crédito privado na frente na hora da definição dessas operações, o que vai fazer com que, né, os entes da cadeia, né, as partes contratantes, o produtor, o banco, ele se especialize numa análise de crédito, ele se especialize no agronegócio, na visão do agronegócio. Porque o que está acontecendo hoje em dia? Vai lá o FIAGRO e compra um LCA, vai lá um FIAGRO e compra um CRA. E esse dinheiro não chega na ponta final, que é a ponta do produtor que está precisando de recursos. Né? Então, e é engraçado a gente falar isso, porque a coluna tem quase 15 dias, e ontem a presidente do Banco Central americano elogiou o Conselho Monetário Nacional pela atuação do Conselho Monetário Nacional no combate à inflação no Brasil, no pós-pandemia, com o excesso de recursos que o orçamento público ele precisou ser contingenciado para orçamento de guerra, mais 600 bilhões de dinheiro na economia, os Estados Unidos colocando mais de 2 planos Marshall de economia, a Europa colocando através do BCE, mais de um plano Marshall também de recursos. Isso gera liquidez, e excesso de liquidez pode gerar inflação. E o Banco Central entrou aumentando taxa de juros, isso foi muito criticado até, e a presidente do Banco Central norte-americano elogiou o nosso Banco Central, o nosso Conselho Monetário Nacional. Ou seja, aí eu fiquei satisfeito, né? Porque assim, essa coluna foi um pouco difícil de fazer, porque a tendência das pessoas é criticar, ai meu Deus, vai diminuir recursos para o agro, não vai, etc. Não vai diminuir no curto prazo, e o Conselho Monetário Nacional andou muito bem em regrar isso com um olhar para o futuro, para melhoria nesse ambiente institucional de crédito do agronegócio, trazendo mais recursos privados e liberando recursos públicos para utilização em programas de investimento, educação, saneamento, habitação, todos esses programas de infra que fazem com que o agronegócio brasileiro, no final, seja melhor e que, de alguma forma, esse dinheiro privado financie o agro e o dinheiro público seja usado para financiar políticas de Estado ou outras que vão importar numa melhoria do depois da porteira no agronegócio brasileiro. Então, eu acho que andou bem, andou mal num ponto, que eu sou muito direto também, ao encurtar demais o prazo de renegociação das LCAs, procurando alongar as operações, entender que essas relações são relações
mais longilíneas do ponto de vista de longevas, né? Mas aí você tira o pequeno poupador, que está chegando agora no agronegócio, que comprava a cotinha lá do Fundo de Investimento Imobiliário de Shopping Center, ele passou a comprar a cota do Fiagro, e aí você anda um pouco mal nesse sentido, né? Alguns pequenos poupadores, inclusive, né, sabendo da coluna, as pessoas interagem bastante, eu acho um barato, aliás, quem quiser, fica à vontade, entra lá, manda sugestões de temas, etc., falando, poxa, mas eu estava investindo em LCA e agora não tem mais LCA de 90 dias, etc., como é que fica isso, André? Eu falei, realmente, agora você vai ter que ter um planejamento de mais longo prazo e tal para poder continuar investindo no agronegócio brasileiro. E aí o CMN um pouquinho mal, mas assim, na figura macro, funcionou bem, eu achei que foi salutar, e eu achei que o CMN está andando bem como um órgão de Estado, está olhando para o sistema monetário brasileiro com um olhar, né, de condução de políticas públicas relevantes e políticas de Estado relevantes. Está sem som. Não, e a pessoa faz reunião online o dia inteiro, aí quando vai no programa, que está todo mundo vendo, aí esquece de abrir o microfone. Mas é bom que venha assim, que a pessoa está aprendendo nova função, né? Ninguém aqui está sabendo. Mas, pessoal, agora é a hora do intervalo, rapidinho. E na volta a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de carbono, como é que avalia, como é que isso realmente pode ser rentável para o produtor rural. E já vamos, então, trazer o olhar da tecnologia, linkando um pouco a visão do professor André com a nossa queridíssima JetBov. Segura aí que é rapidinho. Já voltamos. O programa Fale com a Doutora Liz volta já. Te conecta com o mundo, te conecta com todos, te conecta com tudo. Já imaginou ter a melhor internet para trabalhar, estudar e jogar online? Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Que é amigo, te conecta com o mundo, te conecta com todos, te conecta com tudo. Já imaginou ter a melhor internet para trabalhar, estudar e jogar online? Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, Edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica, doutora Vânia Viana, CRM 4162. Rádio Agro hoje.
radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Programa Fale com a Doutora Liz. Estamos de volta aqui no nosso queridíssimo programa Fale com a Doutora Liz, na Rádio Agro Hoje. Um abraço para o meu amigo Vanderlei Munhoz, esse CEO que idealizou o projeto. E você fala conosco pelo YouTube, coloque aí sua mensagem, coloque seu like, por favor, se inscreva na Rádio Agro Hoje. Toda quarta-feira você vem aqui assistir com a Doutora Liz, traga seu café. Eu vou trocando de canecas, ó, quem quiser patrocinar canecas, estou aceitando. E também você fala conosco pelo WhatsApp, 65999638161, 65999638161. Nossa sede é no Mato Grosso, temos também estúdio em São Paulo, em Brasília. Muito bem, professor, nós estamos aqui com o professor André Ricardo, com o querido Luiz da JetBov. O professor vai trazer um pouquinho da visão agora para a gente, assim, como é que dá essa coisa do crédito de carbono, professor? Parece uma coisa meio do outro mundo. Como é que faz a captação? Como é que coloca isso realmente para vender na Bolsa de Valores? É possível mesmo ou não? É a história da carochinha? Como é que funciona isso? Não é história da carochinha não, Liz. A gente está aqui com o chapéu de advogado, né, com uma operação aqui no escritório que é um barato, que coloca, inclusive, está aí na Bahia, né, está na região cacaueira, porque o cacau é uma cultura que ela é criada no sombreamento, né? Depois da vassoura de bruxa, depois de tudo isso, ela é uma cultura criada no sombreamento, ou seja, a partir da preservação da Mata Atlântica, da mata nativa. E aí você tem um produto agroambiental, uma renda marginal da venda do crédito de carbono, do acúmulo de carbono derivado da emissão da CPR verde, que é um título agro, como outro qualquer, né, que esse produtor vai poder emitir uma CPR de cacau, por exemplo, para entregar o cacau lá nas empresas de chocolate, que processam ali na região de Ilhéus, etc., mas também vai poder emitir a CPR verde e descontar no mercado de carbono e obter essa operação, uma operação de quase R$1 milhão para uma área cacaueira adicional. E isso, o interessante é que essa renda ela entra no livro caixa da atividade rural do produtor rural, né? E ela é tributada e etc., da mesma forma que o produtor rural tributa o ganho da venda do cacau dele, né? Porque é um produto agroambiental. A CPR, a 13986, a nova lei do agro, que a gente teve aí o prazer, né, e a honra de poder ajudar nessa discussão da CPR de mata nativa, a partir daí gera o decreto de 2021 da CPR verde, e um dos entregáveis, um dos produtos agroambientais é o tal do crédito de carbono aí, que pode ser colocado no mercado. Hoje, mercado voluntário, né? Que existem dois tipos de mercado, voluntário e regulado. O voluntário é aquele que as partes transacionam livremente, vão lá, colocam a CPR verde na B3 e vendem no balcão. O mercado regulado é aquele em que existem metas de carbono a serem endereçadas a determinados setores e que esses setores vão precisar comprar créditos de carbono para poder estar atendendo as metas, né? Que são mercados que existem hoje na Europa e que no Brasil a legislação está em discussão, já passou no Senado e recentemente em Davos a ministra do Meio Ambiente acabou, né, se pronunciando sobre, dizendo a gente ainda precisa discutir alguma coisa em relação à agricultura. Não, ministra, deixa eu falar direto aqui um pouquinho, porque eu acho que a questão ideológica tem que sair um pouco nessas horas. Não, ministra, a agricultura, quando você tem um cacau sombreado, você é um, né, na verdade, é um grande manancial de crédito de carbono, grandes créditos de carbono. Quando você tem a integração lavoura, pecuária, floresta, a recuperação de pastagens, etc., você tem um balanço positivo de carbono. Então, esse olhar, né, para a nossa agricultura, com uma renda marginal, a partir desse mercado de crédito de carbono, com uma regulação própria para isso, é fundamental para colocar o Brasil com um papel fundamental nesses painéis internacionais da governança global do clima. E nós mesmos, como temos orgulho do nosso agro brasileiro, temos que ter ciência, e aí a nossa função de comunicar, eu te agradeço a pergunta por causa disso, que o agro brasileiro também pode entregar, além de alimentos sustentáveis, energia renovável, produção sustentável, pode entregar, sim, né, redução de impacto ambiental de emissão de gases de efeito estufa para o mundo. Tá? Sensacional.
de regulações próprias e hoje já entrega através de marcos regulatórios como a CPR-20. Perfeito. E a tecnologia tem tudo a ver com isso, né, professor? Nesse seu artigo novo, falando sobre o Agro 4.0, o senhor disse que a tecnologia bem inserida em alguma etapa da cadeia do agronegócio, nesse caso no financiamento de produção, custeio, pode mudar completamente o cenário. E a gente hoje trouxe aqui, Luiz, habilita seu microfone, meu amigo. Luiz, eu tô doida para me lembrar do seu sobrenome, eu tô aqui numa dificuldade, você não tem noção, eu tenho que abrir o WhatsApp aqui, eu falei, meu Deus, qual é o sobrenome do Luiz? Luiz, se apresente um pouquinho, vamos conversar com o professor, fazer um bate-bola agora, falando um pouco da tecnologia e como é que integra e como é que a gente pode desenvolver isso juntos. Legal. Bom, eu sou o Luiz Costa, eu sou economista, tenho uma carreira sólida aí nessa parte comercial de startup, e como todo bom comercial, a gente tem que conhecer o que o nosso produto entrega, né? Onde que ele ajuda, a pecuária, onde que ele ajuda o produtor, né? Eu estou na JetBov, vai fazer uns 5 anos, e a JetBov nasceu lá em 2014 com um propósito de ajudar o pecuarista. O nosso próprio presidente, fundador da empresa, ele tinha na família ali da esposa dele uma geração mudando, que é o que a gente percebe, né? As gerações vão mudando e as novas gerações estão muito mais preocupadas com a tecnologia. E eles queriam sair daquela proposta de caderno de campo, planilha de Excel, né? Onde você tem muito trabalho para coletar informação, muito trabalho para compilar e pouco trabalho analisando e tomando decisão, que é o que a gente quer fazer com a tecnologia, né? Fazer essa tomada de decisão através do uso da tecnologia que apoia, né? Que essa decisão seja cada vez mais certeira, mais assertiva, gerando muito mais lucro e valor para as fazendas, né? E me fala uma coisa, como que o produtor rural, como é que funciona exatamente, né? Assim, pelo que me contou um pouquinho a Mônica, que a Coagro Soluções é parceira da JetBov, ela me explicou que por meio do brinco no animal, o profissional, ou que está mais proximamente, ou então até o dono da fazenda, ainda em viagem, consegue ver no celular se o animal está alimentado, não está, o peso, se vacinou, se não vacinou. É isso mesmo, Luiz? Parece bastante coisa, sabe aqueles Jetsons, assim, super futurista, é isso mesmo? É isso. A gente trabalha muito com essa parte de tecnologia, né? E quando a gente tem todos os animais identificados e todos os manejos realizados por meio da plataforma, você não precisa estar nem no Brasil, você pode estar em qualquer lugar do mundo com acesso à internet, você consegue fazer a gestão da sua fazenda. Então, quando as pessoas tendem a resolver outras coisas e não ficam na fazenda, isso tende a acontecer cada vez mais também por investimentos e outras coisas do tipo. Se a gente centraliza a informação, né, dentro da nuvem, que é o que a gente fala, que é a tecnologia hoje que é mais utilizada quando a gente fala de um software, uma plataforma, né, online, em qualquer lugar você tem acesso à informação. E até é importante a gente falar isso da tecnologia 4.0 até a tecnologia 5.0, que é onde a gente está agora cada vez mais próximo, que é a inteligência artificial ajudando a gente a tomar a decisão, né? A gente está indo para esse patamar porque isso que vai ajudar o pecuarista a cada vez ser mais assertivo, né? E ter um lucro maior, reduzir os custos, né? Conseguir tomar decisões que vai ajudar ele a conseguir ter uma produtividade maior, num custo menor e um lucro maior. E isso dá uma tendência ao quê? Ele expandir cada vez mais, a gente conseguir produzir uma carne boa, uma carne mais barata, expandir o rebanho no Brasil, aumentar o volume de exportações e tudo que vem junto com a evolução do agro e a geração de riqueza que ele traz. É isso que eu ia te perguntar agora, quais os ganhos, né, para o pecuarista, né? A gestão eu já entendi que ela é muito melhorada, porque você tem acesso a informações que a tecnologia facilita, ela, vamos dizer assim, é aquela coisa do hiperespaço, ela encurta o tempo, né, e agora o pecuarista consegue ter, digamos, na palma da mão, que ele levaria uma semana, sei lá, ou 2 para poder coletar. E isso certamente impacta nos ganhos, né? Isso a gente vai linkar, como o professor estava dizendo, que acaba sendo uma coisa extremamente rentável. Muito, muito. Como comentou, a primeira coisa que o pecuarista vai ganhar é a redução de tempo operacional, né? E aí a gente fala muito de quê? Custo de oportunidade, né? Ou seja, ao invés de eu ter um colaborador coletando informação o dia inteiro, ele pode ficar 1/5 do dia coletando informação e 4/5 do dia
realizando atividades que vão fazer com que o animal, né, engorde, né, ou que ele consiga otimizar a estrutura da fazenda. Então esse é o primeiro ganho, é o ganho que na hora que tu coloca a tecnologia, tu já consegue enxergar. Agora, os ganhos estratégicos que realmente tomam, né, tomam vazão e trazem um retorno no investimento em uma plataforma de tecnologia ou em muito mais do que isso, né, automação de processos através de produtos de tecnologia, né, de hardware, é o fato de que você vai conseguir analisar um cenário e comparar com outro. E a gente fala isso a gente chama isso de testes controlados, né? Então, se eu pegar 20% do meu rebanho e usar um determinado produto, 20% outro, 20% outro, dividir em 5 grupos, eu vou saber qual trouxe uma rentabilidade para mim maior. Eu vou descartando grupos que têm rentabilidade menor. Então, é o que a gente chama, na tecnologia, a gente chama de teste AB, né? Que é você pegar grupos e fazer testes controlados para entender se a tua geração de receita vai ser maior. Sem uma plataforma, é muito... Olha, eu poderia até dizer praticamente impossível você conseguir fazer isso, porque compilar dado e ter essa informação em tempo real para tomar essa decisão rápido, né, é muito mais complexo do que se você já tem isso tudo feito por uma inteligência ali que está na plataforma, né? Com isso, tu tem uma tomada de decisão estratégica, né? E acaba tendo um retorno no investimento que tu está fazendo, não só no investimento da plataforma, mas em todos os produtos, né, e insumos que tu utiliza, né? Perfeito. E aí, sim, até complementando, com isso, né, o empreendedor, o pecuarista como empreendedor que enxerga a fazenda como uma empresa, né, e realmente percebe que ela pode continuar crescendo, ele tem uma tendência a expandir esses testes, né? Então, ele começa, vou fazer um teste ali com as minhas matrizes, vou entender se elas conseguem aumentar a taxa de prenhez, aumentar o peso de desmame. Depois ele já tem um teste rodando no rotacionado, para entender se ele está conseguindo fazer um rotacionado bom, gerar o GMD que ele precisa, e depois ele já está fazendo teste no confinamento, e quando você vê, você tem 30, 40 testes rodando, né? Tudo muito conectado, as pessoas que estão ali, né? A plataforma também te ajuda a entender o que as pessoas da tua fazenda estão fazendo, e principalmente aos processos, você vai começar a criar processos, né? E aí a gente fala da fazenda como realmente uma empresa, né? Como uma indústria de produção de carne. E a gente percebe que no mercado, uma empresa formada, uma indústria, quando ela vai entrar no mercado, ela já tem um software, né? Ninguém abre uma empresa sem ter um sistema hoje. Gestão, pelo menos, né? De parte do seu negócio, né? E esse é o nosso intuito, a gente quer muito educar o pecuarista para ele entender a vantagem disso e não enxergar apenas como uma plataforma de controle de dados, mas sim uma plataforma de tomar decisão, de ganho de lucratividade, que é o nosso maior objetivo. Eu acho que eu vou ilustrar com um caso que tivemos aqui, de um pecuarista aqui da Bahia, e que ele precisou fazer viagens, enfim, para resolver assuntos, e deixou a gestão, né, na mão, enfim, das pessoas, mas as pessoas se descuidaram e o gado dele emagreceu, e ele perdeu muito dinheiro. E ele veio até nós para ver se tinha alguma coisa para fazer. Eu não tinha conhecido vocês ainda, não conhecia a gente. Eu só lamentei, eu falei, o que a gente pode fazer? Vai ter que ser o valor da carne. Se seu gado está mais magro e parte adoeceu também, foi um desastre total. Então, quer dizer, se a pessoa tem uma plataforma de gestão, aí entra na questão dos ganhos, né, professor André? Vamos fazer um bate-bola vocês três aqui, que meu tempo já está acabando. Gente, se vocês estão mandando perguntas, eu vou pedir para a Beatriz me passar aqui, que eu não consigo acompanhar o WhatsApp e dar atenção para os meus convidados. Não tem a menor condição, que aí a pessoa não dá conta. É muita coisa. Eu prefiro conversar com eles aqui, e se tiver pergunta, você me passa, viu, Beatriz? Porque isso vai ao encontro exatamente da coluna, da última coluna, não foi, professor, no Money Times? Não tenha dúvida. Eu ouvindo o Luiz aqui, música para os meus ouvidos, né? Porque quando ele lidera, através do custo de oportunidade, o produtor para pensar o negócio dele, e ele começa a ter conectividade, né? Você tem uma nova revolução quando ele fala em 4.0, 5.0, e foi essa brincadeira lá da coluna, você tem novos olhares sobre o negócio, você tem uma infinidade de informações. Uma das dificuldades, por exemplo, para você poder capturar aí os benefícios do crédito carbono da ILPF, é você criar métricas
né, da agricultura tropicalizada brasileira, porque todas as métricas do crédito de carbono hoje são importadas, né? E obviamente, com o sistema de informações né, da internet das coisas, da internet na brincagem do gado, como ele acabou de dizer, na internet na fazenda, você começa a ter uma massa tão grande de informações organizada pelo agricultor e transformada em informações gerenciais que você consegue não só ter um ganho, né, na engorda do gado, ter um ganho do tempo e do custo de oportunidade, como ter um ganho de ter uma rede de informações e de organizar essas informações, como ele colocou, a partir de conectividade entre plataformas, para gerar novos negócios, novos produtos, a partir dessas métricas, dessas medidas que ele vai gerando através dessa informação do 4.0 e do 5.0, que eles já estão vislumbrando lá na frente. Parabéns, Luiz. Muito, muito legal escutar isso. Sensacional, e inclusive isso vai realizar, o que eu acho bonito na vida são os ideais, né? Eu estava assistindo outro dia uma palestra que vocês vão ver que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. O Roberto Tranjan, ele tem livros excelentes sobre gestão, tem um até que eu tenho aqui em casa, chama Chamamentos, e que ele fala que aquele que empreende por escassez, ele fica limitado, porque ele só está sempre suprindo uma necessidade apenas. Mas aquele que empreende por ideal, e me parece que foi o caso da Jetbov, em que os fundadores pensaram em melhorar a gestão, ver a família empresária rural, ou a própria empresa rural, se não for familiar, com muito mais chance de bons negócios, porque compreende, porque tem na palma da mão toda a informação necessária. Olha como a coisa flui diferente, né? Olha como a Jetbov cresceu com essa ideia, porque quer servir. Quando tem esse ideal do serviço, eu vejo isso também no senhor, professor, o jeito que o senhor trata as pessoas, não só no LinkedIn, no nosso trânsito aqui de informações, eu acho que isso é uma mudança de paradigma. Lisandro, penso que a gente está numa mudança de paradigma daqui para frente. Ou a gente pensa em rede, em colaboração, ou a gente vai extinguir enquanto raça humana, entende? Assim, então, penso que isso se espraia para todos os setores, setor do agro, utilização de uma tecnologia focada em colaboração, que gera negócio, que gera emprego, que gera dinheiro, que gera riqueza, que melhora o país, está conectado. O que vocês pensam sobre isso? E nós temos 3 minutos antes do programa acabar. Por favor, retornem aqui semana que vem com os nossos convidados. Nós teremos aqui representantes da UBAL, nosso professor Albeni, e também teremos representantes da Agrocomex falando um pouco sobre essas instituições, mas eu quero ouvir e deixar os meus convidados os minutos finais aí que nós ainda temos. Vai lá, Luísa, bola no seu campo. Muito bom, muito bom. Liz, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está acompanhando, né? A gente pensou e idealizou algo que está há quase 10 anos, e a gente tem acompanhado o pecuarista dentro da Jetbov, cada vez mais aumentando seu rebanho, cada vez mais conseguindo fazer a aquisição de uma fazenda e conseguir construir a pecuária que a gente quer, e educar cada vez mais. Então, a gente fala hoje a gente tem curso para o colaborador de campo, para ele aprender sobre tecnologia, então a gente fala muito desse propósito que a gente tem, que é realmente evoluir toda a cadeia, né? Então, é muito positivo para a gente ver essa evolução dentro dos nossos próprios clientes e continuar apoiando o crescimento do agro aí em todas as pontas possíveis para o nosso propósito, né? Que é empoderar o pecuarista para ele conseguir evoluir muito mais na fazenda e na cadeia de produção de carne. Sensacional. Professor André, contigo. Bom, ganha, Liz, como você colocou quando você foi falar de mediação, poxa, os colegas precisam entender que ganhar por demanda tem outras oportunidades que fazem agregar maior valor. É isso aí, a visão é do ganha-ganha, e o agronegócio brasileiro tem essa integração belíssima do antes e do depois da porteira, uma série de profissionais conectados, criando inovação e criando sentido para isso, e atuar nesse sentido por filosofia, não por demanda, e gerar ganha-ganha faz toda a diferença, e o seu programa, tenho certeza, pode ser uma ferramenta muito importante para divulgar esses conceitos. Muito obrigado aí pelo seu convite, muito obrigado aí pelo bate-papo, muito obrigado, Luiz, pelas suas colocações aí, enriquecem bastante a gente. Eu só tenho a agradecer a vocês, ao nosso público. Continuem conosco, continuem aqui nos programas da Rádio Agro hoje, que estão, assim, espetaculares, cada um na sua área, trazendo informação de qualidade para você. Meu grande abraço
E até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Conectando você ao agronegócio. A rádio que ama o agro. Comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro Hoje. Na vida, cada segundo importa. No tratamento do infarto agudo do miocárdio também. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, criou uma série de ações para aprimorar o atendimento e tratamento da maior causa de morte no país. Atendimento pré-hospitalar e aplicação de trombolíticos ainda na ambulância. Ao sentir dor no peito, suor frio, palidez ou sensação de desmaio, ligue para o SAMU 192. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Não perca a oportunidade de passar momentos de lazer e descontração curtindo a natureza às margens do Rio Paraguai. A pousada Fordinho oferece infraestrutura completa para o seu lazer e descanso, às margens de um dos mais belos rios de Mato Grosso, com apartamentos completos, quadra de vôlei, campo de futebol, piscinas, sala de jogos, barcos para passeio, quiosques à beira do rio, restaurante com comida típica mato-grossense e café da manhã completo. Pousada Fordinho. Lazer e descanso junto à natureza, às margens do Rio Paraguai, em Cáceres. Informações e reservas pelo telefone 65-3224-1080 ou pelo site pousadafordinho.com.br.